Você cresceu ouvindo que basta ser uma boa pessoa, que a vida recompensa quem faz o certo, que integridade é tudo, e talvez por isso esteja sendo engolido por gente que não tem metade do seu caráter, mas sabe jogar o mundo real. Não é justo, ele é político, ele é movido por interesses, alianças, aparências, timing, e se você não aprender a jogar sujo quando for preciso, vai ser só mais um bom nome na lista dos esquecidos. Maquiavel nunca disse que você deve ser mau, mas disse algo que quase ninguém tem coragem de repetir, às vezes para proteger o que é certo. Você vai precisar sujar as mãos. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que mérito não basta, porque ética sem estratégia é fraqueza, e como influenciar, dissimular e proteger o que é seu, sem se corromper, sem se perder, sem pedir desculpas. Porque, no mundo real, não vence o mais puro, vence o mais preparado. Existe uma fantasia que nos vendem desde cedo, a de que o mundo é justo, de que basta ser correto, competente, honesto e dedicado para que as portas se abram, o reconhecimento venha e as coisas se alinhem naturalmente. É o velho discurso do mérito puro, que exalta o esforço, a ética e o caráter como se fossem moedas universais de valorização. Mas Maquiavel, com sua mente voltada para a realidade crua do comportamento humano, destruiria essa ilusão com uma frase só. O que deve ser considerado não é como os homens vivem, mas como realmente vivem. Porque o mundo real, o mundo onde se negocia poder, influência, espaço, oportunidades, não premia apenas os bons. Ele premia os lúcidos, os adaptáveis, os que sabem navegar entre princípios e estratégias, os que, mesmo com ética, entendem que mérito sozinho não protege ninguém. Você já viu pessoas altamente qualificadas, dedicadas, honestas, sendo passadas para trás por outras visivelmente menos preparadas, mas mais ousadas? Já presenciou injustiças onde o que contava não era o talento, mas o jogo de bastidores? Já se pegou pensando, por que fulano cresce se eu me esforço muito mais? Maquiavel responderia, porque fulano entendeu o jogo. E o jogo da vida não é uma Olimpíada da virtude, é um tabuleiro de interesses, e quem não enxerga isso, vira peça na estratégia dos outros. Não se trata de dizer que a ética não tem valor. Pelo contrário, ética é essencial, mas ética sem estratégia é ingenuidade. E ingenuidade no mundo real custa caro. Quem acredita que basta ser bom para conquistar espaço acaba frustrado, amargo e muitas vezes invisível. Porque, enquanto você se apega à pureza dos princípios, os que entendem as dinâmicas de poder avançam. Agem com cautela, mas agem. Jogam com cálculo, mas jogam. Sabem que para manter o que é justo, às vezes é preciso enfrentar o que é sujo. Maquiavel chamava isso de virtude, uma qualidade que une coragem, astúcia e capacidade de ação. A virtude não é a bondade idealizada, é a habilidade de se posicionar no mundo com consciência do terreno em que se pisa. E nesse terreno, mérito é importante, mas não é tudo. Você precisa saber ler pessoas, saber recuar, saber agir sem anunciar, saber ganhar sem precisar vencer o tempo todo, porque muitos dos que vencem no mundo real não são os que fazem mais, são os que sabem onde colocar a força. E saber onde colocar a força é uma arte. Exige leitura, exige frieza, exige desapego da ilusão de que o bem sempre vence no final. Na vida real, o bem vence quando está preparado, quando está atento, quando está disposto a jogar. E se isso te incomoda, se parece injusto, é porque talvez você ainda esteja tentando sobreviver com base em regras que só funcionam em livros, mas não em empresas, famílias, negócios, instituições ou qualquer sistema humano onde o poder está em disputa. Pense nisso. Quem realmente ocupa espaço?
Quem vive esperando reconhecimento por mérito ou quem constrói influência por leitura estratégica? Quem cresce, o que acredita que a verdade se impõe sozinha ou o que sabe como e quando mostrar a verdade? O mérito puro é bonito, mas, sozinho, ele é ingênuo, e a ingenuidade é o que Maquiavel mais desprezava. Para ele, o governante ético mais fraco era mais perigoso do que o ambicioso, mais lúcido, porque o primeiro deixava o caos vencer em nome da moral. O segundo, ao menos, sabia contê-lo. E é esse ponto que precisa ficar claro. Ser bom é ótimo, mas não basta. Você precisa ser bom e estratégico. Precisa saber jogar. E sim, em certos momentos, jogar sujo. Não por maldade, mas por proteção. Não por vaidade, mas por sobrevivência. Porque se você não souber jogar quando for necessário, alguém vai jogar contra você. E vencerá não porque é melhor, mas porque você não entendeu as regras do jogo. E é aqui que a realidade começa a mudar. Quando você para de esperar justiça como um presente e começa a construí-la como uma conquista. E para isso você precisa entender. Jogar sujo não é sinônimo de ser sujo, é o que veremos a seguir. A ideia de jogar sujo carrega para a maioria das pessoas uma conotação imediatamente negativa. Vem à mente o oportunista, o mentiroso, o manipulador sem escrúpulos. E de fato, esses existem. Mas há um problema nesse raciocínio. Ele parte de uma visão binária da realidade, como se tudo fosse dividido entre certo e errado, luz e sombra, bom e mal. Maquiavel não via o mundo assim. Ele via o mundo como ele é, complexo, instável e governado por interesses em disputa. E nesse mundo, jogar sujo não é necessariamente um ato de crueldade. É uma resposta proporcional à natureza do ambiente. A questão não é se você vai precisar jogar sujo. A questão é, você vai saber quando e como fazer isso, ou vai continuar sendo o único a obedecer regras que os outros ignoram? Vamos deixar algo claro desde já. Jogar sujo, no sentido maquiavélico, não significa trair, prejudicar inocentes ou se tornar alguém antiético. Significa, muitas vezes, agir de forma dissimulada, manter uma carta na manga, dizer menos do que sabe, esconder intenções estratégicas, inverter expectativas ou fazer alianças desconfortáveis por uma causa maior. O jogo sujo, nesse sentido, é o uso inteligente da ambiguidade como escudo e da astúcia como ferramenta. Maquiavel via a política como um campo de forças e não de virtudes. Ele entendia que há momentos em que a verdade precisa esperar, que há situações em que o melhor argumento não é o mais direto, que há contextos em que manter a aparência é mais eficaz do que buscar transparência imediata. Porque goste ou não, as pessoas não respondem apenas à verdade, respondem ao que lhes convém. Se você ainda está tentando ser direto, transparente e puro com todo mundo, provavelmente está sendo passado para trás por gente que não tem metade do seu caráter, mas entendeu cedo demais como o mundo realmente funciona. Gente que sabe que, para sobreviver a ambientes hostis, não basta ter razão. É preciso saber jogar, e o jogo nem sempre é limpo. E nem precisa ser. Porque se você está lidando com pessoas que usam chantagem emocional, que distorcem informações, que invertem fatos, que manipulam, que negociam poder nos bastidores, a sua pureza não vai salvá-lo, vai te silenciar, vai te enfraquecer, vai te deixar frustrado. É aqui que entra o realismo estratégico, agir com intenção, não com inocência, agir com cálculo, não com impulsividade, agir com leitura de cenário, não com apego moral, agir com frieza quando o ambiente pede frieza, mesmo que sua vontade fosse ser honesto demais. Maquiavel diria, se você está num campo de guerra, você não leva flores. Você se protege, você observa, você ataca quando é preciso e recua quando é necessário. Não por maldade,
mas por inteligência. Porque inteligência emocional, no mundo real, não é apenas empatia. É também saber quem não merece empatia nenhuma. É entender que nem todo sorriso é sinal de aliança. E que às vezes, o silêncio estratégico vale mais do que uma tentativa ingênua de resolver tudo com conversa. Jogar sujo nesse contexto é ter consciência da sombra que existe nas relações humanas e aprender a operar nelas sem se corromper, mas também sem se entregar. Saber que há momentos em que você precisa proteger sua posição usando meios que talvez você não contaria em voz alta, mas que salvaram o que precisava ser salvo. É entender que você pode vencer com dignidade, mas não com ingenuidade, e esse realismo é libertador. Porque ele te tira do pedestal da moral infantilizada e te coloca num lugar adulto, lúcido, potente. Um lugar onde você não se vinga, mas também não se submete, onde você não mente, mas também não revela tudo, onde você não engana, mas também não se deixa enganar. E essa consciência prepara você para o próximo ponto. Perceber que enquanto você está se esforçando para ser impecável, os outros estão te julgando por regras que eles mesmos não seguem. E se você não enxergar isso, vai continuar obedecendo a um código que só você respeita e que está sendo usado contra você. Você já percebeu como existe uma diferença brutal entre o que as pessoas pregam e o que elas fazem quando acham que ninguém está olhando? Já percebeu como te cobram gentileza, mas não te devolvem o mesmo cuidado? Como esperam compreensão dos seus erros, mas não perdoam os delas? Como defendem empatia, mas somem quando você precisa de apoio real? É aqui que entra um dos jogos mais perversos do convívio humano: a moral seletiva. As pessoas exigem de você um tipo de comportamento que elas próprias não sustentam. Elas querem que você seja ético, justo, educado, acessível, mesmo quando elas agem com interesse, omissão ou cálculo. E o mais cruel, quanto mais íntegro você tenta ser, mais exigido você é. Maquiavel não ficaria surpreso com isso. Ele sabia que a moral, para a maioria, é uma ferramenta de controle, não de coerência. Ou seja, ela é usada para limitar o outro, não para limitar a si mesmo. O discurso do "o certo é o certo" raramente vem acompanhado de uma prática consistente. Vem, quase sempre, como uma forma de pressionar, manipular ou envergonhar quem ameaça o conforto alheio. A verdade incômoda é essa: o mundo cobra ética dos fracos. Cobra delicadeza de quem já é cuidadoso. Cobra paciência de quem já está exausto. Cobra tolerância de quem sempre engole. E o mais perverso: perdoa os espertos, os estrategistas, os que sabem inverter o jogo. Veja, quando alguém poderoso joga sujo, muitos dizem ele é estratégico. Mas quando alguém comum tenta se posicionar com firmeza, dizem que é arrogante. Quando alguém influente é duro, dizem ele é assertivo. Mas quando você é firme, dizem você tá estranho, tá diferente, tá frio. É isso, as mesmas atitudes que geram admiração em alguns, geram cobrança em outros, depende de quem está no controle. E por que isso acontece? Porque existe uma diferença de valor percebido. Quem mostra que pode ser explorado, será. Quem mostra que está sempre disponível, será cobrado. Quem tenta ser impecável se torna alvo da régua moral dos outros. Mas quem mostra que joga, que impõe limites, que tem uma sombra viva, é temido e por isso é respeitado. Maquiavel não falava de ética no sentido religioso, mas sim político. Para ele, a moral era importante enquanto funcionasse como ferramenta de estabilidade, mas jamais como prisão unilateral. O príncipe que segue todas as regras, enquanto os outros agem com astúcia, perde autoridade, porque ele se obriga a respeitar um código que ninguém mais leva a sério. E é exatamente isso que acontece com você
se ainda estiver tentando ser o exemplo de virtude num ambiente onde o jogo é de aparência, influência e sobrevivência. Você passa a viver com medo de parecer injusto, desleal, impaciente, enquanto as pessoas ao seu redor usam essas mesmas posturas para garantir vantagem. E no fim, você está cansado, frustrado, desequilibrado, mas com a consciência limpa. Só que a consciência limpa não paga o preço do que você perdeu por não saber jogar. Isso não significa abandonar os valores. Significa reconhecer que os seus valores precisam vir acompanhados de critério e firmeza. Não dá mais para ser ético com quem só age por conveniência. Não dá mais para ser sempre o compreensivo entre os indiferentes. Não dá mais para obedecer a um código de conduta que só você respeita. Porque o jogo real exige leitura. E leitura exige coragem para aceitar que você não está lidando com pessoas que pensam como você. E que, se não souber se adaptar, vai continuar sendo o elo fraco, o mais nobre talvez, mas também o mais facilmente descartável. A saída não é se tornar frio, é se tornar lúcido. É compreender que você não precisa jogar sujo o tempo todo, mas precisa saber quando isso se faz necessário. E para isso, existe uma habilidade estratégica essencial que Maquiavel admirava: a dissimulação, saber esconder a própria força, saber calar até a hora certa, saber parecer inofensivo, quando na verdade está pronto para agir com precisão. É disso que falaremos no próximo ponto. Existe uma ideia equivocada de que força precisa ser mostrada o tempo todo, que autoridade precisa ser afirmada em voz alta, que competência precisa ser exibida para ser reconhecida. Mas quem entende de verdade como funcionam os jogos de influência, sabe, o verdadeiro poder é silencioso. Maquiavel não admirava quem se impunha o tempo inteiro. Ele admirava quem sabia parecer inofensivo enquanto observava tudo. A dissimulação, no pensamento maquiavélico, não é mentira barata, é estratégia, é inteligência emocional aplicada. É você escolher o que mostrar, quando mostrar e para quem mostrar. É você ter força, mas não entregá-la logo de cara. Ter recursos, mas não expô-los ao primeiro sinal de conflito. Ter visão, mas manter o olhar neutro até que seja necessário agir. Saber dissimular é ter autocontrole, é resistir ao impulso de querer ser reconhecido o tempo todo. É compreender que, muitas vezes, quanto mais você se mostra, mais vulnerável se torna. Porque quem se revela cedo demais se torna previsível, e quem é previsível é manipulável. Maquiavel sabia disso. Por isso recomendava que o príncipe, para se manter no poder, deveria muitas vezes agir como a raposa, dissimulado, astuto, atento aos movimentos, pronto para o bote, mas sem alarde. A raposa não ruge, ela espera, ela calcula e só ataca quando tem certeza. E aqui está uma lição poderosa. Em ambientes onde a disputa é por espaço, atenção, reputação ou poder, a maior força é parecer menos do que se é, até que seja tarde para o outro reagir. Não é uma postura covarde, é uma postura tática. Quantas vezes você já se precipitou ao mostrar demais? Quantas vezes compartilhou planos, sentimentos, intenções, com quem depois usou isso contra você? Quantas vezes se revelou por inteiro, esperando acolhimento, e recebeu indiferença, julgamento ou competição? A dissimulação estratégica te protege disso. Ela não mata a sua autenticidade. Apenas coloca a inteligência entre o que você sente e o que você revela. Ela cria um espaço seguro entre o seu mundo interno e o mundo externo. E é nesse espaço que o verdadeiro poder se constrói. Pessoas que dominam essa arte falam menos, mas dizem muito. Têm presença calma, mas não passiva. Não se justificam, não se exaltam, não disputam narrativa. Elas apenas sabem, e isso se impõe. E o mais interessante, quem dissimula com propósito
não precisa manipular diretamente. Basta controlar a narrativa ao redor de si. Basta não se opor demais, não se mostrar demais, não se explicar demais. Basta saber onde não reagir. Maquiavel chamaria isso de jogo de aparência, e ele era claro. Todos veem o que parece ser, poucos sentem o que realmente és. Use isso a seu favor. Deixe que pensem que você é ingênuo, calmo, inocente, se isso te der vantagem. Deixe que subestimem sua percepção, se isso abrir caminho. Deixe que achem que você não está vendo nada, enquanto você vê tudo. Porque, quando chegar o momento de agir, de virar o jogo, de impor um limite ou de reivindicar um espaço, você terá o elemento mais raro de todos, o fator surpresa. Ninguém espera firmeza de quem sempre cedeu. Ninguém prevê movimento de quem sempre se calou. Ninguém se prepara para quem parece inofensivo. E é exatamente nesse ponto que a dissimulação se transforma em autoridade. Quando o silêncio prévio amplifica o impacto da sua presença. Mas para isso funcionar, é preciso abandonar o vício emocional de ser compreendido o tempo todo. É preciso suportar o desconforto de parecer distante ou fechado, quando na verdade você está apenas observando, protegendo e esperando o momento certo. Esse é o ponto em que a estratégia deixa de ser um jogo externo e passa a ser uma disciplina interna. Você não reage, você escolhe. Você domina a narrativa sem precisar brigar por ela. E isso nos leva a uma habilidade ainda mais avançada. A capacidade de influenciar os outros sem suplicar, sem implorar, sem se vitimizar. Influenciar com intenção, com elegância, com inteligência. Ou seja, manipular de forma consciente, sem culpa, sem disfarce. É disso que falaremos a seguir. Poucas palavras causam tanto desconforto quanto esta. Manipulação, ela soa como trapaça, como desonestidade, como algo que pessoas do bem jamais deveriam usar. Mas essa reação vem, na maioria das vezes, de uma visão imatura do que realmente significa influenciar pessoas num mundo movido por interesses, percepções e disputas emocionais constantes. Maquiavel não só reconhecia a manipulação como parte inevitável da vida pública, ele a considerava uma ferramenta legítima de sobrevivência. E o que ele entendia com absoluta clareza é que quem não manipula com consciência acaba manipulando inconscientemente. Ou pior, acaba sendo manipulado pelos que não têm problema algum em jogar esse jogo. Você já tentou convencer alguém usando argumentos racionais, apelos emocionais, gestos de boa vontade, e mesmo assim saiu derrotado, frustrado, ignorado? Já sentiu que, mesmo tendo razão, mesmo sendo justo, você simplesmente não conseguia gerar movimento do outro lado? Já se viu implorando, explicando, cedendo, e ainda assim, sem respeito? Isso acontece porque a lógica, por si só, raramente move pessoas. O que move é a narrativa. É emoção, é contexto, é influência. E nesse sentido, a manipulação consciente, ou seja, o uso intencional da influência, não é antiética. Pelo contrário, é mais honesta do que o apelo disfarçado de vitimismo ou a chantagem emocional inconsciente. Manipulação consciente é aquela em que você sabe qual impacto quer gerar e escolhe, com clareza e intenção, como organizar as peças do jogo para provocar esse efeito. Você não mente, você direciona, você não engana, você estrutura, você não força, você conduz. Maquiavel via isso como uma forma elevada de virtude. A capacidade de construir ambiente, de prever reações, de gerar movimento nos outros sem perder a mão. Ele sabia que, em muitas situações, o diálogo direto não funciona, que muitas pessoas só se movem quando acreditam que a ideia foi delas.
que muitas decisões são tomadas com base em desejo, não em argumento, e ignorar isso, insistindo em ser apenas transparente, é não entender o jogo. Influenciar, neste nível, é ser adulto, é sair do papel do convencedor moral e entrar no papel do estrategista relacional. É entender que você pode conduzir uma conversa, uma negociação, uma decisão, sem precisar se ajoelhar. Porque implorar por atenção, por justiça, por escuta, é o oposto da influência, é um grito de impotência, e quanto mais você insiste, mais valor perde. Porque no jogo da comunicação, quem demonstra desespero perde poder, e quem perde poder, perde o jogo. A manipulação consciente, ao contrário, é silenciosa. Ela observa o que o outro valoriza. Ela estuda os padrões emocionais. Ela entende os medos, os vazios, as contradições, não para explorar cruelmente, mas para negociar com vantagem. Porque, se você não souber o que toca o outro, você será sempre um orador ético, mas irrelevante. E aqui está o ponto-chave. Não é errado organizar sua comunicação de forma a provocar um resultado. Errado é fingir que você não está tentando convencer ninguém, enquanto, na prática, faz isso o tempo todo, só que mal. Mal porque não tem clareza. Mal porque não tem estrutura. Mal porque está tentando ser puro demais num jogo que exige técnica, não inocência. Maquiavel, se estivesse ao seu lado hoje, diria: não peça, construa. Não implore, direcione, não espere, atue. Porque a influência, quando consciente, é uma força de organização. Ela não tira do outro o direito de escolha. Ela apenas aumenta suas chances de ser ouvido. E ser ouvido, num mundo barulhento e caótico, é um ato de poder. Mas só tem esse poder quem sabe agir sem parecer que está agindo. Quem sabe mover peças sem precisar levantar a voz. Essa é a diferença entre o ético que se frustra e o maquiavélico que transforma. E para isso funcionar sem culpa, sem excesso, sem autossabotagem, existe um ponto delicado que precisa ser atingido. O equilíbrio entre jogar com dureza e não perder sua alma no processo. É sobre isso que falaremos a seguir. Você começa a entender o jogo. Começa a enxergar a falsidade nos sorrisos, o cálculo por trás da empatia aparente, os interesses que moldam elogios, convites, alianças. Começa a reconhecer que para sobreviver nesse cenário, vai ter que fazer movimentos que antes te pareciam impensáveis. Recuar, fingir, manipular, usar o silêncio como arma, ocultar a própria força. Mas aí surge o medo. E se eu me perder no caminho? E se, ao aprender a jogar, eu virar exatamente o tipo de pessoa que me feriu? E se, ao agir com estratégia, eu deixar de ser quem sou? Essa é a angústia mais comum dos que começam a despertar da ingenuidade. A sensação de estar traindo a própria essência em nome da sobrevivência. E é aqui que Maquiavel nos oferece uma das respostas mais maduras e mais libertadoras que alguém pode encontrar. Ele não pedia que você abrisse mão da sua alma. Pedia que você assumisse o comando sobre ela, que soubesse quando seguir o coração e quando proteger o que importa com frieza. Porque sujar as mãos não é se corromper. É entender que há momentos em que você precisa fazer o que é necessário, mesmo que não pareça bonito. E que fazer o necessário com consciência, com intenção, com limite claro, é mais ético do que se omitir em nome de uma pureza que só existe na teoria. Sujar as mãos é ter que afastar alguém tóxico com firmeza, mesmo que isso te traga culpa. É precisar dar um não duro, mesmo parecendo grosso. É proteger sua posição. Mesmo que isso te faça parecer calculista, é tomar decisões impopulares. Mesmo sendo justo, é se defender. Mesmo quando isso ofende quem se acostumou a te explorar. O erro nunca está em se posicionar, está em agir sem critério.
Está em esquecer por que você começou a jogar. Está em se tornar frio, cínico, desconectado. Maquiavel sabia: você pode jogar com dureza e ainda assim manter o coração em silêncio, pulsando do lado certo. A verdadeira corrupção não está em usar estratégia, está em usar estratégia sem direção. Quando você começa a manipular por vaidade, a destruir por prazer, a enganar por diversão, a vencer só para alimentar o ego, é aí que você perde a alma, não no movimento tático, mas na perda da intenção original. Por isso, a regra aqui é clara: use tudo o que for preciso para proteger o que é essencial, não o que é vaidoso. Proteja sua paz, sua missão, sua saúde, sua liberdade. Mas não jogue apenas para vencer debates, para parecer superior, para provar algo a quem nunca mereceu prova nenhuma. Você pode sujar as mãos, sim, mas limpe o coração antes e depois. Se for usar silêncio, que seja para se proteger, não para ferir. Se for esconder a força, que seja para observar, não para manipular por prazer. Se for afastar, que seja por dignidade, não por arrogância. Esse é o verdadeiro centro. Agir com firmeza sem deixar de sentir. Calcular sem se desconectar. Proteger-se sem se blindar por completo. Maquiavel não defendia a frieza absoluta. Ele defendia o equilíbrio entre o ideal e o necessário. Entre a intenção e a ação. Entre o mundo como gostaríamos que fosse e o mundo como ele é. E quando você encontra esse ponto, algo poderoso acontece. Você se torna impenetrável. Sem deixar de ser humano, você aprende a se blindar, sem se endurecer por dentro. Você ganha respeito, sem precisar dominar. Você começa a andar em ambientes difíceis, sem mais se contaminar. E é só nesse ponto, nesse equilíbrio, entre a astúcia e a alma, que você está pronto para entender o que Maquiavel chamou de virtude. A junção da coragem com a frieza, da flexibilidade com o poder, da moral com o movimento. É isso que veremos a seguir. Você pode ter princípios fortes, pode ter valores inegociáveis, pode ser justo, ético, honesto. Mas se não tiver visão, vai se tornar cego para os jogos de poder. Se não tiver coragem, vai se calar quando mais precisar se impor. E se não tiver sangue frio, vai quebrar no exato momento em que mais precisaria manter a lucidez. Maquiavel jamais sugeriu que os princípios deveriam ser abandonados. Ele apenas reconheceu, com uma frieza desconcertante, que princípios, por si só, não bastam. Eles são o esqueleto, a estrutura. Mas o que move, o que protege, o que decide, é a capacidade de agir com cálculo, com leitura, com distanciamento emocional. Porque no mundo real, as situações nem sempre são justas, as pessoas nem sempre são éticas, o sistema nem sempre premia quem merece. E se você não souber navegar por isso com inteligência estratégica, vai acabar sendo correto no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Vencer no mundo real não é uma guerra de quem tem mais valores. É uma disputa entre quem sabe proteger os próprios valores com mais frieza. Isso exige visão para enxergar o jogo acontecendo antes que ele te engula. Visão para perceber os movimentos sutis, as intenções não ditas, os sorrisos armados. Visão para identificar aliados disfarçados e inimigos silenciosos. Visão para entender que nem tudo se resolve com conversa, que nem tudo se ganha com boa vontade, que nem toda batalha é por justiça, algumas são por sobrevivência. Isso exige coragem para frustrar expectativas, para decepcionar quem te aprendeu fraco, para se afastar de onde você era necessário, mas nunca valorizado. Coragem para dizer não a quem se acostumou com seus sims. Coragem para dizer basta quando todo o ambiente te cobra tolerância.
Coragem para se posicionar sozinho, sem saber se alguém vai apoiar. Coragem para bancar a própria lucidez, mesmo sendo chamado de frio. E isso exige, acima de tudo, sangue frio. Sangue frio para manter a calma enquanto te provocam. Para ouvir absurdos e não devolver com raiva. Para ver alguém mentindo e não se apressar em se defender. Para suportar ser mal interpretado. E ainda assim, manter o que precisa ser feito. Sangue frio para não entrar em jogos emocionais de quem quer te tirar do eixo. Sangue frio para escolher a melhor hora de agir, e não a mais impulsiva. Maquiavel chamava essa união de forças de virtude. Virtude não era moralidade. Era força de presença, era o que fazia o líder não apenas sobreviver, mas dominar o próprio território sem perder o centro. E essa é a síntese. Você não precisa abrir mão da sua essência, mas precisa parar de tratá-la como algo frágil. Sua ética precisa de estratégia, sua bondade precisa de limite, sua coragem precisa de cálculo, e a sua lucidez precisa, às vezes, ser mais fria do que justa. Porque o mundo real não perdoa quem é só puro, ele testa, ele exige, ele seleciona. E no fim, não é o mais bom que prevalece, é o mais preparado. É o que sabe a hora de recuar, a hora de disfarçar, a hora de impor. É o que consegue estar presente, sem precisar de aplauso. Maquiavel nunca quis que você se tornasse cruel. Ele só queria que você parasse de ser ingênuo, porque entre ser bom e ser livre, entre ser amado e ser inteiro, entre ser ético e ser eficaz, você precisa aprender a ser tudo isso, com visão, com coragem. Quando for necessário, com sangue frio.